Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento com foco na equipe de serviços Agilicorp. Vamos relembrar um pouquinho da nossa missão, visão e valores? A missão da Agilicorp é superar expectativas dos clientes, oferecendo produtos e serviços da mais alta qualidade, fortalecer o relacionamento com os fornecedores, contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores e das comunidades onde atua, preservando o meio ambiente e criando valor crescente para os acionistas. A visão da Agilicorp é ser a melhor empresa de prestação de serviço do país, em todos os segmentos que atuar. Como valores, as ações desenvolvidas pela Agilicorp têm base em transparência, modernidade e agilidade. Nossas áreas de atuação são voltadas para as áreas administrativas e operacionais. A Agilicorp utiliza soluções multisserviços que auxiliam o cliente na gestão de atividades transacionais, facilitando o dia a dia. Destacamos os seguintes serviços de apoio, terceirização de mão de obra: cooperagem, ascensorista, motoristas, controle de acesso, recepção e portaria, mensageria. Outros tipos de serviços também podem ser oferecidos, afirmando o compromisso da Agilicorp de atender os seus clientes em sua totalidade. Serviços de limpeza e conservação, visamos obter as condições adequadas de salubridade e higiene, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pelo cliente. A Agilicorp trabalha com prestação de serviços de limpeza e asseio e conservação predial. Além do serviço de limpeza, temos o serviço de alimentação institucional. A empresa dispõe do serviço personalizado de acordo com as características e necessidades dos clientes, atuando em restaurantes, eventos, fornecimento de refeição transportada e facilities, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Isso também acontece nos serviços de alimentação hospitalar, onde dispomos de serviço personalizado para atender tanto a equipe profissional dos hospitais, assim como seus pacientes. Um tema muito importante que vamos abordar agora é em relação à apresentação, postura e temas de compliance. Você representa a Giricorp. Por esse motivo, o cuidado com a sua apresentação e com os equipamentos de trabalho é de extrema importância. Garanta que os itens abaixo estejam de acordo com o seu ambiente de trabalho. Roupas, calçados, no caso, o uniforme. É muito importante que você utilize um uniforme destinado para a sua função. Acessórios, maquiagem e unha com uma atenção especial para as unidades que trabalhamos, né? Unidades escolares. Os acessórios, a maquiagem e as unhas têm que ser de acordo com o ambiente que trabalhamos no cliente. Cabelo e barba sempre precisam estar alinhados. Perfume discreto. No trabalho, é sempre interessante que o nosso trabalho, nosso desempenho, chame muito mais atenção que um perfume, uma maquiagem, um cabelo que estejamos no momento, né? Além disso, a utilização de equipamentos da empresa, precisamos cuidar, precisamos manter para que a gente tenha material de trabalho preservado e garantido. O nosso código de ética traz algumas pontuações muito importantes. Quanto ao uso de recursos da empresa, devemos zelar por todo o material de trabalho, inclusive bens patrimoniais. Todos os equipamentos são para uso exclusivo no trabalho. Relações de trabalho. Respeite o próximo, respeite as leis e normas vigentes, não forneça informações a outros sem autorização, evite relacionamento amoroso no ambiente de trabalho. Quanto ao uso de álcool, drogas e porte de arma, não é permitido trabalhar sob efeito de bebidas alcoólicas, drogas ou substâncias que causem desvio de comportamento. E é proibido porte de arma nas unidades de trabalho. O cargo de vigia não engloba o porte de arma. Quanto à segurança do trabalho, utilize os EPIs necessários para o desempenho de sua função. Cada integrante da Giricorp deve cumprir todas as leis e normas referentes à segurança do trabalho. Em relação a brindes, presentes e eventos, não aceite presentes. Os brindes que receber
somente com valor promocional e sem valor comercial, e avise seu superior imediato caso isso ocorra. No ambiente de trabalho, não permitimos assédio moral, sexual ou ações que coloquem em risco a dignidade individual. Não é permitido agredir o outro ou intimidar. Não são permitidas palavras de baixo calão, palavrões. É proibido usar telefone corporativo para divulgar ou imprimir mensagens, incluindo os grupos internos, passar imagens, vídeos, efetuar prints e gravar conversas, utilizar aplicativos de mensagens com conteúdo inadequado e incompatível com o ambiente de trabalho, comercializar ou divulgar qualquer tipo de produto ou serviço entre os colaboradores nas dependências da Giricorp. É proibido obter benefícios particulares de fornecedores, prestadores de serviço, clientes e concorrentes. É proibido burlar as regras para beneficiar um colega ou a si mesmo. Proibido agir de forma preconceituosa ou discriminar algum colaborador por idade, raça, cor, nacionalidade, sexo, política, religião, crença e deficiências físicas. Se as normas do Código de Ética forem desrespeitadas, a empresa pode aplicar as medidas disciplinares. Independentemente do nível hierárquico, o colaborador que descumprir qualquer item estará sujeito às penalidades, que podem ser advertência verbal, advertência escrita, suspensão disciplinar do trabalho, conforme artigo 482 da CLT, de acordo com a gravidade da ocorrência, e até justa causa. As ações disciplinares aplicadas pela empresa não dispensam nem substituem eventuais penalidades legais. Afinal, qual a função do vigia? Você sabe qual a sua atribuição? Vamos agora falar um pouquinho mais sobre isso. A função do vigia, uma das atividades, né, é identificar e orientar o deslocamento de visitantes, clientes e acompanhar os prestadores de serviço. Identificar pessoas estranhas, observando sua movimentação e comportamento. Atentar para o posicionamento dos automóveis no estacionamento, contatando os proprietários dos veículos irregularmente estacionados. Monitorar o ambiente da escola através do circuito fechado de TV, quando houver. Inspecionar, fiscalizar as dependências da unidade escolar, a fim de tentar prevenir sinistros, recepcionar os entregadores, acompanhar servidor da SEDUC na conferência dos materiais entregues e na entrega dos produtos, examinar junto ao servidor da escola, devidamente designado pela direção, mídia de gravação de imagem de circuito fechado, trocar as baterias do radiotransmissor quando necessário, checar o posicionamento das câmeras a fim de aperfeiçoar o monitoramento, solicitar reparos quando necessário, inspecionar hidrantes, ligar bomba de sucção e geradores quando solicitado, compreender a comunicação em códigos, se necessário, operar rádio, interfones e sistema eletrônico, telefônico, redigir relatórios relativos à sua função, acionar polícia e corpo de bombeiros quando necessário, manter a postura, demonstrar atenção e capacidade de organização e de administrar seu próprio tempo, manter o autocontrole e ter capacidade de tomar decisões, trabalhar em equipe, demonstrar prestatividade e desinibição, manifestar facilidade ao se comunicar com os colaboradores, servidores da unidade e flexibilidade para lidar com os problemas que possam surgir no nosso dia a dia. A postura nos postos de serviços prima-se pela atenção e a cortesia com os servidores e visitantes, bem como a postura impecável, implicando ainda em não encostar-se em paredes ou pontos de apoio. Esse tipo de postura pode deixar a imagem do colaborador de uma forma duvidosa por parte do cliente, né? Os vigias que saem do serviço deverão repassar para os vigias que estão assumindo os postos de serviço todas as orientações recebidas e em vigor,
bem como eventual anomalia observada nas dependências e suas mediações, procedendo à devida anotação em livro de ocorrência. Caso o livro de ocorrência, livro ata, não esteja presente em sua unidade, você, caro vigia, precisa avisar para o seu encarregado, para que o livro seja providenciado. Qualquer vigia deverá comunicar ao responsável pelo local de atuação do posto de vigia da contratante, bem como ao fiscal supervisor do posto da contratada, que efetuará registro em livro próprio de toda e qualquer anormalidade verificada que atente contra o patrimônio, instalações prediais e a integridade dos servidores e visitantes da contratante, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências com vista à sua imediata regularização, por meio de ação preventiva e ou corretiva apropriada. Os vigias deverão deixar energizados somente os circuitos pré-determinados, encarregando-se de desligar os demais circuitos das instalações nos horários definidos pelo Serviço de Controle Predial da contratante, verificando posteriormente se todas as luzes do edifício estão apagadas, exceto aquelas ligadas em circuito permanentemente energizados. Os vigias deverão manter-se nos postos de serviço, não devendo se afastar de seus afazeres, principalmente para atender chamados e cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados. Os vigias não deverão se ausentar do posto de serviço sem prévia comunicação e autorização do fiscal ou supervisor do posto de serviço da contratada. O vigia precisa receber de maneira educada os visitantes e prestar-lhes informações, além de orientá-los. Uma das funções do vigia é vigiar, fiscalizar, controlar, recepcionar, identificar, averiguar pretensões, prestar informações, orientar e encaminhar o público interno e externo, que é composto de estagiários, bolsistas, servidores, prestadores de serviço, empresas contratadas, visitantes que entram e saem das instalações do cliente. Providenciar para que os portadores de deficiência ou mobilidade reduzida de locomoção e idosos tenham preferência de trânsito e acesso aos elevadores, e, quando for o caso, procurar ajudá-las no desembarque de veículos, acesso aos elevadores, trânsito pelos corredores e acesso às salas. O vigia precisa controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas fora do horário de expediente normal, nos dias úteis, somente permitindo o ingresso fora desse horário e dias daquelas que tenham sido previamente autorizadas por meio de comunicação escrita, emitida pela fiscalização contratual ou diretoria da escola, sendo registrados os horários de entrada e saída, bem como transcrito no livro de ocorrência o nome e anexado o respectivo formulário de autorização ao livro de anotações. O vigia deve proibir o acesso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que esses estejam devida e previamente autorizados pelo cliente, comunicando o fato a serviço de controle predial e ou comissão fiscalizadora em caso de desobediência. O vigia precisa zelar pela guarda do patrimônio e exercer a observação nas unidades da SEDUC. Precisa percorrer as unidades escolares sistematicamente e inspecionar suas dependências para evitar sinistros, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. O vigia precisa controlar fluxo de alunos ou pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Receber a comunidade escolar é uma atribuição. Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da unidade escolar e outros de interesse indicados para melhor desempenho das atividades. O vigia precisa observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações da unidade, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da administração.
O vigia precisa manter os portões fechados e fiscalizar a entrada e saída de veículos nas unidades, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna da unidade. O vigia precisa comunicar à administração todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a representar risco para a comunidade escolar, visitantes e patrimônio da unidade. O vigia precisa executar inspeção diária conforme a orientação recebida da administração, verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade. O vigia precisa assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal adequada. Você é a marca da Agilicorp. Você é a imagem da Agilicorp no ambiente do cliente. A programação dos serviços será feita periodicamente pela administração e deverá ser cumprido integramente pela contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações dos servidores, alunos e das pessoas em geral. Finalizamos por aqui o treinamento das atribuições do vigia do contrato de serviços SEDUC Agilicorp. Caso vocês tenham qualquer dúvida, procurem os encarregados, procurem os supervisores, que estão sempre à disposição para orientar a equipe, estão sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Boa sorte, sucesso na jornada de vocês. Até o próximo treinamento.